Os preços assustadores dos combustíveis têm sido uma grande preocupação para os brasileiros. Em alguns estados, o litro da gasolina já ultrapassou os R$ 10. Para os que trabalham com veículos diariamente, a preocupação é ainda maior. É o caso do Luiz Rodrigues, de 24 anos, que trabalha como motorista de aplicativo e, mesmo utilizando o carro a gás, já sentiu o peso do aumento no bolso. O meu custo operacional é a gás, né? A gasolina aqui no Rio de Janeiro é inviável, não tem como. Aqui não tem como trabalhar na gasolina. Por mês, eu gasto em média uns R$ 400 por semana, dá 4, 8, 16, uns 1.500 por semana, por mês, desculpa. O que muitos não entendem é por que os preços dos combustíveis estão tão altos, já que o Brasil é um país produtor de petróleo. É preciso entender que essa alta dos combustíveis não é sentida apenas na hora de encher o tanque de gasolina ou na hora de comprar as passagens, mas nas prateleiras dos supermercados, nas feiras e até nas contas que chegam no final do mês. A nossa repórter Liz Tamani conversou com o professor de economia Francisco Heder sobre como isso afeta outros setores, encarecendo o custo de vida do povo brasileiro. Isso mesmo, Laura, estamos aqui na Faculdade de Economia da UF para conversar com o professor Francisco Heder sobre por que os preços dos combustíveis estão tão altos. O preço dos combustíveis estão altos ultimamente porque, desde 2016, a Petrobras lançou um comunicado ao mercado e ela é a principal agente do setor de petróleo e combustíveis no Brasil. E nesse comunicado, ela avisou que, a partir de então, o preço que ela adotaria nas suas refinarias, que é a etapa em que transforma o petróleo em combustível, seria baseado no mercado internacional, ou seja, em dólar. Então, como o dólar andou se desvalorizando muito, o real andou se desvalorizando muito em frente ao dólar nos últimos meses, nos últimos anos, o preço dos combustíveis acabou surgindo, seguindo uma escalada crescente, por isso que os preços estão altos, eles são baseados em dólar. Mas por que a alta dos preços dos combustíveis gera um efeito dominó no custo de vida do brasileiro? Qual é a relação entre a gasolina e outros setores, como a alimentação? Sobretudo as famílias mais pobres, que têm um rendimento menor, elas gastam uma parcela mais alta do seu salário com energéticos. Então isso acaba apertando o bolso da família, já que os energéticos são uma necessidade básica, e fica mais difícil para ela. E o segundo é que o Brasil ele estruturou a sua cadeia de logística de transporte no modal rodoviário. Então, desde 1950, quando a gente começou o nosso projeto de desenvolvimento, o modal rodoviário é a principal maneira de transporte de pessoas e de mercadorias. Ou seja, a gente utiliza o combustível para fazer todo o escoamento da nossa produção aqui, para ela chegar dos centros produtores até os centros consumidores. Então, como os combustíveis estão em alta, né, isso acaba encarecendo o frete. E, nesse sentido, os empresários não têm uma opção a não ser repassar o custo do frete para os produtos. Então, existe o efeito direto de o produto caro já afetar diretamente o consumo de gasolina e de diesel, mas também existe um efeito secundário de dominó, que acaba encarecendo quase tudo por causa do frete ser também utilizando combustível. Segundo o IBGE, o IPCA, índice que acompanha a variação do custo de vida dos brasileiros, aumentou 6% nos últimos 12 meses, a maior taxa desde 2016. Entre os setores mais afetados estão o transporte e a alimentação, justamente o que mais atinge pessoas de baixa renda. Nossa repórter Liz Tamani irá conversar com algumas pessoas para saber o que elas têm achado sobre o preço das passagens. É um preço bem caro, né? Eu fico imaginando assim para o trabalhador informal, né, que não tem carteira assinada, que não tem a empresa para pagar, para custear essa passagem, realmente fica inviável. É um valor muito alto. E eu entendo que o governo ele precisa dar subsídios para esses transportes públicos, né, para que a passagem seja diminuída, porque não pode pesar no bolso do trabalhador. Eu acho que o preço ele limita muito a nossa vivência, né? Tipo, eu poderia gastar esse dinheiro com muitas outras coisas, com comida, com alimentação. Acho que a maior parte da população, né, poderia aproveitar e ter uma qualidade de vida bem melhor se o preço das passagens fosse melhor. Hoje, aproximadamente 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, quase o dobro de 2021. O aumento dos preços dos alimentos é um dos principais responsáveis por essa realidade. Cerca de 59% da população vive com algum grau de insegurança alimentar, ou seja, mais da metade dos brasileiros. A crise é enorme, né? E aumentou muito nos últimos anos, né? A partir de 2015,
ainda no final do governo do PT, você teve um início de uma crise e que se aprofundou de 2016 para cá, né? Quer dizer, há muita crítica em relação àquele ano de 2015, mas, na verdade, nós já estamos há 7 anos de 2015, né? E se falava em 16 anos do PT, nós já temos 7 pós-PT e a situação se agravou de uma forma assim, que, pessoalmente, eu nunca vi. Talvez as gerações mais novas naturalizem essa situação, né? Mas para quem tem uma idade maior e tem alguma consciência crítica do país, a situação é muito degradante nos últimos anos em todos os níveis. Com o encarecimento de insumos básicos do dia a dia do povo brasileiro, as famílias que precisam sobreviver com um salário mínimo de R$ 1.212 se sentem desamparadas. Mas para os 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, a situação é ainda pior. E é por isso que políticas de segurança alimentar são tão importantes para diminuir os efeitos da inflação na mesa dos brasileiros. Estamos aqui no Restaurante Popular, no centro de Niterói, onde refeições de qualidade são distribuídas por um preço justo para quem mais precisa. Afinal, quem tem fome tem pressa.